Vamos começar o nosso seminário dominical. E hoje o nosso tema é como observar o dia do Senhor. Vamos orar e aí nós faremos o nosso estudo. Obrigado a Deus pelo teu santo dia. Louvamos ao Senhor por esse dia de descanso e exaltamos a tua sabedoria. Exaltamos, ó Deus, a tua bondade em nos dar esse dia de descanso, conhecendo a nossa estrutura, sabendo que somos fracos. O Senhor, já desde a criação, estabelece esse dia como descanso físico, descanso espiritual, para que pausemos as nossas atividades e, de maneira especial, nos lembremos do Senhor. Obrigado porque até os pagãos reconhecem, ó Deus, esta necessidade. Até aquele que não te teme reconhece que é bom separar um dia de descanso. Nos abençoe então, abençoe a nossa congregação, o nosso seminário agora, logo mais o nosso culto ao Senhor. Todos os nossos esforços sejam agradáveis a Ti. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías 58. Versículos 13 e 14. Livro do profeta Isaías, capítulo 58, versículos 13 e 14. Diz assim o texto: Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Muito bem, nós vamos falar hoje então sobre como observar o dia do Senhor. E nós devemos nos lembrar de alguns princípios que vimos nas semanas passadas, né? Um princípio principal é o dia do Senhor é para a nossa alegria e para o nosso benefício. Então, vamos retomar também aquela ilustração que o pastor usou. Pensem num mecânico que passa a semana inteira com roupas próprias para o ofício, sujas de graxa. De repente, chega o dia marcado, estabelecido do casamento da sua filha. E agora esse homem tem de se preparar fisicamente e preparar as suas roupas, estar apresentável para o dia do casamento. Para esse homem, isso não é um peso, não é um fardo, mas ele obedece algumas regras com alegria, com vistas à alegria. Eu preciso, hoje, nesse dia de sábado, não trabalhar, fechar a oficina, mudar as minhas roupas, fazer uma higiene especial, tirar as graxas da mão, deixar de ganhar talvez algum dinheiro, adiantar um pouco o trabalho, porque hoje é o casamento da minha filha. Então, regras com vistas à alegria, regras com vistas ao prazer, ao benefício próprio. Nós podemos retomar muito brevemente também algumas práticas que faremos bem em observar para nos atentarmos no dia do Senhor em como termos o máximo desse dia. Nós podemos, durante a semana, já durante a quarta, quinta, sexta-feira, nos atentarmos para o dia do Senhor e organizarmos toda a nossa casa. Podemos também prestar atenção, ler, meditar no texto bíblico que será pregado, conversar com a família sobre o texto da semana passada, dormir cedo no sábado, não ficar acordado até sábado muito tarde para estarmos fisicamente dispostos no domingo. E aí, todas essas coisas bem organizadas e orquestradas nos farão observar melhor o dia do Senhor. Aqueles que são
verdadeiramente, genuinamente, sinceramente interessados em tirar o máximo desse dia, em olhar para o Senhor, descansar no dia do Senhor, são também aqueles que estão aprendendo ainda. Então, é muito interessante. Casado há quase 5 anos, eu sinto que a gente ainda está acertando algumas coisas. E isso me parece que é algo muito natural. Como nós podemos observar melhor o dia do Senhor? A gente pode ajustar um pouco aqui, tirar aquilo ali, isso não ter feito bem. Sábado, dormir mais cedo, talvez se a comida já estiver preparada. Todas essas coisas nos ajudam a aproveitar melhor o dia. E vejam, eu penso que nesses pequenos detalhes, o Senhor nos dá liberdade para irmos organizando melhor segundo a realidade de cada família, né? As famílias mais numerosas têm mais dificuldades. Mas no dia do Senhor, nós poderíamos falar de vários tópicos que nos ajudariam na sua observância. Porém, eu vou resumi-los em 3: descanso, misericórdia e culto. Descanso, misericórdia e culto. Se prestarmos bastante atenção no que a Escritura fala sobre cada um desses 3 pontos, eu creio que já teremos material suficiente para aproveitarmos o dia do Senhor, descansarmos no Senhor nesse dia. A respeito do descanso, o próprio texto que nós lemos, Isaías 58, 13 e 14, especificamente o 13, fala sobre não fazermos a nossa vontade nesse dia. O texto diz: se honrares o dia do Senhor, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, etc, etc. Bom, a respeito do trabalho, a tentação do dia do Senhor pode ser que é um dia livre. Então falta um pouquinho só para eu terminar aquele projeto. Eu vou terminar aqui, acho que não tem problema. Ou então durante a semana, e interessante é que a lei do Senhor diz isso, né? 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Isso envolve planejamento e ação. Se durante a semana eu fui negligente, relapso, vai sobrar coisa, vai acumular coisa para a próxima semana, para o próximo mês, e a tentação de usar o dia do Senhor é maior. Então, no dia do Senhor eu descanso o meu corpo, ao aspecto físico do descanso, então. Eu não trabalho, eu não estudo. É claro que nós sempre fazemos algum tipo de trabalho, né? No dia do Senhor. E aí, nós reparamos no próprio texto bíblico em que há alguns aspectos que nos permitem trabalhar. Então, por exemplo, o texto bíblico não diz nada sobre preparação de alimentos. Se chegam visitas na sua casa, parentes, e o almoço está contado para sua família, as visitas não comem, então, porque é dia do Senhor. Certo? Errado. A gente pode trabalhar nesse dia, porque é um dia de alegria, é um dia de festa. Então, eu vou preparar comida e eu vou exercer misericórdia também aí. A depender da minha profissão, é possível que eu não deixe de trabalhar no domingo. Há algumas ocupações que são necessárias que funcionem no dia do Senhor. Então pensem, por exemplo, no próprio hotel. É preciso que haja hotéis abertos no dia do Senhor, porque as pessoas viajam a trabalho, para visitar parentes, amigos, pessoas doentes, etc. E elas precisam ter um lugar onde ficar. É um sinal da misericórdia de Deus que nós tenhamos hotéis abertos. Bombeiros, policiais, transporte público, tudo isso são meios de misericórdia que você pode continuar exercendo se essa é a sua função. Porém, não sendo esse o nosso caso, o nosso dever é o de buscar descansar fisicamente no dia do Senhor. Então, há irmãos nossos que fecham restaurantes no domingo, fecham estabelecimentos no domingo, sabendo que o fim de semana, sexta-noite, sábado e domingo, são os dias de maior movimento.
mas eles fecham o domingo porque querem descansar nesse dia, querem dar descanso aos funcionários, etc. Essa também pode ser uma diretriz quando você procura algum emprego. Já deixar claro, né? Olha, eu não trabalho de domingo, nem faço horas extras no domingo. Domingo, eu creio, é o dia para eu cultuar ao meu Deus, então eu quero deixar isso já estabelecido. Mas estudos, preparação de prova, trabalho, tudo isso tem de ser feito de sexta a sábado. E aí, esse descanso físico é absolutamente necessário. Percebam que isso é algo que a lei natural nos diz. Você precisa descansar. Mesmo aquele que não teme a Deus descansa. Procura um dia de descanso, um dia de folga. Essa é a maneira como Deus criou todas as coisas e nós seremos sábios se observássemos essa maneira. O meu corpo cansa, precisa tanto de alimento e de água, mas precisa também de descanso. Eu preciso um dia da semana para cessar o meu trabalho e descansar o meu corpo nesse dia. É um dia também que o Senhor nos convida ao descanso mental. O dia do Senhor pode não ser aproveitado, ou pelo contrário, pode ser igualmente cansativo se você está se abstendo do seu trabalho, mas a sua cabeça está no trabalho. Talvez fosse menos cansativo se você fosse trabalhar. Enquanto você não estando trabalhando, a sua cabeça está preocupada, pesada, cheia de ansiedades a respeito do que você precisa fazer. Da prova da faculdade, do trabalho que você precisa entregar, na entrevista que você vai fazer, não importa o que seja. Então, é um convite a nós entregarmos as nossas ansiedades aos pés do Senhor. Percebam que nós vivemos numa geração doente, né? Poucas gerações foram tão depressivas e tão dependentes de remédios para sobreviver. As pessoas são extremamente ansiosas, depressivas, melancólicas, emocionalmente exaustas. E Deus não nos fez corpo e alma. O Senhor nos fez corpo e alma uma coisa só. Quando nós andamos com a nossa cabeça cheia de preocupações, quando o nosso corpo está cansado, exausto, à beira da estafa, isso vai se refletir também na nossa saúde emocional. Na maneira como eu me relaciono com as pessoas, como eu encaro os desafios, como eu encaro as dificuldades, adversidades. As pessoas estão frágeis e fracas emocionalmente porque também não descansam. Essa cultura da idolatria ao trabalho, né? E as pessoas até gostam de dizer isso de si mesmas, né? Eu trabalho muito. Por semana eu trabalho 60, 70 horas. Eu trabalho de domingo a domingo. 10 horas, 11, 12 horas por dia. Eu não tenho tempo para nada. O meu tempo é todo para o meu trabalho. As pessoas falam muito sobre isso. E falam como um alto louvor, né? Mas se você faz isso, você é um tolo. Mas se você não faz isso e a sua cabeça continua no seu trabalho, você também está agindo de maneira tola. Quando o apóstolo Pedro diz para entregarmos ao Senhor todas as nossas ansiedades, ele também fala, porque ele tem cuidado de vós. Então, nós podemos confiar nessa promessa do Senhor. Nesse dia, especialmente nesse dia, é claro que nós devemos confiar no Senhor a semana inteira. Mas, especialmente nesse dia, entregue a mim as suas ansiedades, porque eu tenho cuidado de você. Ou seja, se você fizer uma prova, um exame da sua vida, você vai enxergar a minha mão conduzindo você. Então esse é o dia para descansarmos mentalmente. O Senhor está cuidando de mim. O meu trabalho está difícil, as contas estão apertadas, já vários meses desempregado, mas esse é o dia em que eu vou devotar os meus pensamentos ao Senhor, na providência de Deus. E então descansar não apenas fisicamente, mas também mentalmente. O Senhor nos convida também
O terceiro aspecto do descanso é o descanso espiritual. Ou seja, é o dia de culto. Quando nós cultuamos, nós descansamos. Nós agimos, trabalhamos, por assim dizer, e descansamos. Quer dizer, quando nós vamos à igreja e gastamos tempo cantando, lendo a palavra, ouvindo a palavra, orando, tendo comunhão com os santos, nós estamos descansando espiritualmente. Quantas vezes a gente não chega em casa e pensa, puxa, e pode ser alguma coisa do dia do Senhor, né? Alguma coisa do culto. Puxa, aquele cântico que nós cantamos falou comigo. Puxa, aquele salmo que nós lemos foi uma bênção, estava precisando dele. Nossa, o sermão hoje foi perfeito para a minha vida. Nossa, hoje eu tive uma conversa com um irmão. Nossa, foi muito abençoador. Por quê? Porque você descansou. Você estava engajado espiritualmente, engajado nas ações espirituais e descansando ao mesmo tempo. Quando você trabalha espiritualmente, você descansa espiritualmente. Por isso que Jesus diz, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. À medida em que nós louvamos a Deus, cultuamos a Deus, nós descansamos na nossa relação com Ele. Nos lembramos das promessas, do pacto. Ainda que enfrentemos a morte, sabemos que ressuscitaremos, estaremos para sempre com o Senhor. Ainda que estejamos enfrentando doença, desemprego, qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer provação, qualquer tipo de tribulação, nós, descansando, avançamos espiritualmente. Somos convidados ao crescimento no conhecimento e na graça no dia do Senhor. Então, lembre-se, descanso físico, mental e espiritual. As pessoas não têm observado o descanso físico, muito menos o descanso espiritual. Isso tem feito com que elas sejam cada vez mais doentes mentalmente. O segundo aspecto do dia do Senhor é a misericórdia. Nós podemos ler Mateus, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 12. Nós podemos ler do primeiro versículo até o versículo 14. Mateus, capítulo 12. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: Não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes. Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: É lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale o homem que uma ovelha? Logo é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: Estende a mão. Estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Muito bem. Quando os fariseus, no primeiro momento, acusam o Senhor dos seus discípulos estarem comendo, e Jesus citar ao menos duas passagens do Antigo Testamento, né? A primeira é: Davi e os seus homens estavam com fome e comeram os pães da proposição. Isso está lá em Samuel. E depois diz que aos sábados os sacerdotes, ou melhor, que os sacerdotes violam o sábado, trabalhando. Depois dessas respostas, os fariseus demonstram que não entenderam nada, né? Jesus entrando no templo, está ali naquele lugar um homem que tem a mão ressequida. E aí eles vêm até Jesus falando sobre ele.
E a pergunta que eles fazem é lícito curar no sábado? É como se, prestem atenção, como se Jesus não tivesse curado esse homem se eles não tivessem vindo até ele. Mas Jesus cura o homem usando da pergunta deles. E aí o Senhor responde a pergunta deles com outras perguntas. Se uma ovelha de vocês, um animal qualquer, cai numa cova, num sábado, vocês tiram ou não? Claro que sim. Ora, quanto mais vale a vida de um homem do que a vida de um animal. Logo, é lícito curar no sábado. No sábado, o Senhor nos chama, então, a exercermos misericórdia. É um dia em que nós especialmente podemos e devemos nos preocupar com os nossos irmãos. Irmãos que estão enlutados, desempregados, passando por necessidades financeiras, ou por qualquer outro tipo de tribulação. Irmãos que têm necessidades espirituais, irmãos que são fracos na fé. Que belo dia para nós exortarmos, edificarmos, animarmos, uma palavra de sabedoria, né? Uma palavra temperada com sal, para que anime o coração do irmão. Nos atentarmos às necessidades diaconais, né? Como já falei. Então, algum irmão que tem passado por problemas de emprego, ligar para ele, mandar uma mensagem, desemprego, na verdade, né? Saber se está precisando de alguma ajuda mais emergente, urgente. Irmãos que têm problemas, fraquezas emocionais. Irmãos que lutam contra depressão e coisas do tipo, né? Nós podemos animar esses irmãos, convidá-los a se animarem, olharem para o Senhor no dia do Senhor. É, portanto, um dia de misericórdia. Tanto um dia para recebermos misericórdia, quanto um dia para darmos misericórdia. Então, é um dia que nós vamos até o Senhor, até o trono de graça, para receber dele misericórdia. Tendo daí recebido, nós podemos ser agora uma fonte de bênção para o nosso irmão. Em terceiro e último lugar, meus irmãos, é um dia de culto. Então vimos descanso, misericórdia e agora finalmente culto. E aí, uma palavra de encorajamento aos irmãos que ainda não são membros, ainda não fizeram profissão de fé, que estão presentes aqui agora conosco, mas ou também aqueles, especialmente talvez aqueles que ouvirão esse estudo pela internet. No dia do Senhor, ou para o dia do Senhor, nós devemos procurar uma igreja bíblica. Nós devemos procurar uma igreja bíblica. A nossa cultura é uma cultura que fez as coisas de Deus, a fé cristã, como um restaurante self-service. Então, eu vou à igreja que me agradar mais. O que eu gosto, na verdade, é de ir um domingo aqui, um domingo ali, um domingo não ir, um domingo ir a outra, etc, etc. Nós temos a obrigação de sermos uma igreja bíblica. Toda igreja tem essa obrigação de ser uma igreja bíblica em doutrina e prática, fiel no ensino da palavra de Deus e na prática do ensino da palavra de Deus. Mas nós também temos a obrigação de nos filiarmos, nos tornarmos membros de igrejas assim. Esse é um aspecto que a gente não pensa muito, né? É como se o Senhor estivesse sempre oferecendo, sempre dando uma coisa boa e ele dissesse, olha, tá aqui, viu? Você já provou que a igreja é boa, você já viu que a igreja é fiel, que a igreja está na minha palavra. Mas veja, você aproveita quando quiser, vem se quiser, você é livre. Não. Se você conheceu uma igreja bíblica, uma igreja verdadeiramente reformada, preste atenção, você tem a obrigação de se filiar a ela. É uma obrigação. Nós temos a obrigação de estarmos numa congregação onde Deus é honrado pela pregação fiel da Escritura. Pelo ensino fiel da Escritura, pela prática fiel da Escritura. Ou seja, quando eu falo que nós devemos nos filiar a essa igreja, nós devemos estar nessa igreja no dia do Senhor. Cultuar a Deus no dia do Senhor nessa igreja. E aí,
Nós podemos falar sobre dificuldades, né? Nós podemos falar sobre aqueles coisas que estão no caminho que dificultam a nossa saída para essa igreja. E aí é como nós falarmos sobre riqueza. Talvez ninguém aqui se identifique como uma pessoa rica. Você é rico financeiramente? Talvez ninguém dissesse, olha, eu sou rico. Talvez ninguém dissesse. Mas se eu convido um miserável, um homem que mora na rua, que não tem o que comer, que vive de doações ou de lixo muitas vezes, e convido a ir para sua casa, ele vai olhar para sua casa e ele vai dizer o quê? Poxa, esse homem é rico. Aqui mora uma família rica. Eles têm essa casa, eles têm esses móveis, eles têm a despensa cheia, eles têm um carro na garagem, eles têm um chuveiro, eles têm uma cama. Então, o que é ser rico, né? Da mesma forma, nós devemos superar essas dificuldades em ir para a igreja, se é que nós temos essas dificuldades. Distância, dificuldades com relação ao tempo. Está fazendo muito frio, está fazendo muito calor. Porque, enquanto essas coisas para nós são super importantes e até empecilhos, hoje eu não vou para a igreja porque eu estou cansado e é muito longe, eu demoro 1h30, 2 horas para ir para a igreja. Há irmãos aí no mundo inteiro que caminham 2 horas, caminham 3 horas na ida, mais 2, 3 horas na volta para ir para a igreja. Então, o que é dificuldade? O que é realmente um empecilho para nós irmos à igreja, estarmos na igreja? Nós devemos atender ao chamado dos oficiais da igreja para cultuarmos ao Senhor nesse dia. E isso como um privilégio. Há irmãos que adorariam ter uma igreja a 2 horas de distância para ir. Amariam, oram, suplicam, sofrem diante do Senhor. Senhor, traz missionários, traz pastores. Ainda que seja na cidade vizinha, eu vou a pé, de transporte público, durmo na casa de alguém. Então, é um perigo que a nossa vida moderna, com os seus confortos, vá amaciando a nossa personalidade e o nosso desejo de servir a Deus. É um perigo. Então, nós, por exemplo, aqui nessa congregação, por enquanto, temos apenas um culto da tarde, mas é um costume, uma prática das igrejas reformadas ter um culto pela manhã e pela tarde. Então, atender ao chamado dos presbíteros, dos pastores, para estar na igreja, para cultuar ao Senhor. Esse é um dever que nós temos a respeito do culto. E, finalmente, irmãos, adorar a Deus com sinceridade. Adorar a Deus com devoção, com interesse. Se eu não quisesse estar aqui, meu pai mesmo assim me obrigaria. Tudo bem. Se eu não quisesse estar aqui, minha mãe ainda me obrigaria. Se eu não quisesse estar aqui, o grupo social da igreja faria pressão me obrigando a ir para lá. Tudo bem. Mas mesmo assim, esteja lá, diante do Senhor, com interesse. Com o coração aberto, pastoreável. Com uma sincera devoção, um sincero desejo de adorar a Deus. E aí é interessante falar sobre isso, né? Porque um amigo, um colega pastor, uma vez deu esse exemplo de ele criado na Bahia e aquele calor, né? Uma vez a mãe dele mandava ele sair de casa para várias coisas, várias horas do dia. E teve um dia que a mãe dele falou assim, 12:00, 1h da tarde, a mãe dele falou para ele, olha, vai lá para a venda, que ficava no centro da cidade, tinha que andar um pouco e vai comprar sorvete pra gente. E aí a pergunta que ele fez para nós foi, vocês acham que eu fui triste ou alegre? Enfrentar aquele calor do meio-dia para comprar sorvete, eu fui triste ou alegre? Então é a mesma coisa. Nós estamos vindo à casa de Deus para adorá-lo com verdadeiro interesse, não como uma obrigação, apenas um cumprimento de uma regra, mas estamos vindo para receber. Estamos vindo para ser abençoados. Nós não abençoamos a Deus, Ele nos abençoa. E aí o glorificamos.
o nosso tempo é curto, né? Mas aí me permitam um breve tempo aos líderes que se encontram aqui na nossa igreja e aos que estão me ouvindo. Cabe aos líderes, aos pais de família, aos chefes de família. E aí essa configuração geralmente muda, né? Se é você, mulher, e os seus filhos, cabe a você. Se é você, irmão mais velho, e os seus irmãos, a você. Se é você, marido, pai, a você. Cabe você dirigir a sua família no culto, no descanso a Deus no dia do Senhor. É a sua responsabilidade. Não deixe ponta solta. Se você tem dúvidas sobre o dia do Senhor, estude, ore, peça conselho, vá atrás e coloque em prática o que você está aprendendo. Lidere, pastoreie a sua família nesse sentido também. Levando a igreja, fazendo a sua família toda descansar no dia do Senhor. Fisicamente, mentalmente, espiritualmente, praticando a misericórdia e cultuando a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Agradecemos a Deus pela bondade que o Senhor tem em nos revelar na Tua palavra a nossa necessidade de descansarmos em Ti nesse dia. E agora, Deus, tendo recebido essa dádiva por meio do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, queremos preparar o nosso coração, descansar a nossa mente, nos esvaziar realmente para ouvirmos o que o Senhor tem a dizer, para falarmos com sinceridade, com acuidade de pensamento, de intenção diante do Senhor. Nos dê agora, Deus, pelo auxílio do Teu Espírito Santo, sinceridade no culto, na devoção, na adoração ao Senhor. Abençoa não somente a nossa congregação, a nossa igreja, mas todas as igrejas verdadeiramente evangélicas que atendem ao Teu chamado no dia do Senhor, neste dia. Tudo isso oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém.